Graças e paz, irmãos, Deus abençoe você. Eu quero compartilhar na devocional de hoje a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 3 ao versículo 14. Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecê-lo porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais uma vez ouvir a tua doce voz. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui já mais um dia compartilhando o Evangelho, a palavra de Deus ao seu coração, e justamente quando nós percebemos que para muitos já começam aquela crise, olha, a doença chegou, outros naquele sentido, fui mandado embora, e agora? Qual será a minha situação? Será que existe algum motivo ainda para louvar a Deus, para glorificar a Deus? E é nesse sentido que eu quero falar com você, para que você possa compreender o Evangelho da Graça, aonde nós, como servos de Deus, devemos louvar a Deus porque compreendemos a salvação e entendendo que, por mais que os problemas sejam grandes, a nossa conquista já foi realizada na cruz do Calvário, na obra redentora, ou seja, na crucificação, na morte vicária de Jesus naquela cruz, onde ele triunfou também sobre a morte. Então eu quero que você neste momento possa parar para compreender o Evangelho da Graça e glorificar a Deus em meio ao caos, em meio às lutas e às adversidades. Porque de fato a própria Bíblia relata lá no Salmo 92, no verso 6, que o inepto não compreende e o estulto não percebe. Então uma pessoa que não foi alcançada por Deus, ele não glorifica a Deus. É interessante, você pode perceber isso até mesmo com a graça comum, onde tem um emprego, onde desfruta de uma saúde, onde desfruta de uma casa e ainda assim não glorifica a Deus, porque não percebe o amor e o cuidado de Deus. Mas quando nós que somos alcançados por Deus, nós devemos louvar a Deus por tudo, e muito mais ainda devemos louvar a Deus quando a gente percebe que o louvor a Deus se estende até a eternidade, pelo fato de nós compreendermos aqui que o louvor tem que ser tributado ao Deus triuno, ao Pai, como bem relata o apóstolo Paulo aqui, escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, que nós devemos louvar ao Deus Pai que nos escolheu, sem merecermos, não havia mérito algum. Desde a eternidade, Deus já havia separado os seus. E graças a Deus por isso, porque não há motivo algum que pudesse atrair Deus ao nosso alcance. Isso se chama graça, porque é favor imerecido. Nós não merecíamos, por isso louvaremos a Deus pelo fato de Ele ter nos escolhido apesar de nós, apesar da nossa depravação.
apesar do nosso pecado, Ele atribuiu a justiça do Filho em nosso lugar. Então hoje você é separado para glorificar a Deus, porque de fato Ele te escolheu, Ele te predestinou. E isso tudo para o louvor da glória dEle, pelo fato de agora você ser filho de Deus. Nós adoramos ao Pai porque de fato Ele nos escolheu, nos separou para sermos seus filhos. Essa linda doutrina da adoção, onde o Pai nos adotou. E graças a Deus por isso, por essa adoção, porque agora somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Desfrutaremos ainda da real presença do nosso eterno Deus, aonde desfrutaremos de um convívio pessoal, aonde o veremos face a face. Então você o glorifica, você o adora, você o serve, porque você reconhece que a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então há motivo para você louvar a Deus, mesmo diante das lutas que você ainda esteja passando. Há motivo para você ainda continuar servindo ao Senhor, porque Ele o escolheu, porque Ele o predestinou, porque Ele o adotou. Então louve. Não importa as circunstâncias, você precisa ainda louvar ao Senhor. Pelo fato também do Filho, aonde o Deus Filho se entregou por nós, ou seja, Ele nos resgatou. A redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra no relacionamento com Deus por meio de sua graça, irmãos. Nós estávamos presos, nós estávamos no cativeiro e Cristo nos resgatou, nos libertou. É pensar naquela obra que foi realizada ali na Páscoa, aonde o cordeiro que foi imolado e o sangue foi ali aspergido sobre a porta, sobre os umbrais, para proteger os servos de Deus, os filhos de Deus ali no cativeiro. E tudo aquilo estava apontando para o que Cristo iria realizar naquela cruz, o resgate. Então você vai adorar e vai louvar ao Deus Filho pelo fato de saber que Ele se entregou por mim e por você. Então, quando surgir problemas, dificuldades, olhe para a cruz, aquela cruz vazia, aonde Cristo triunfou, cumpriu cabalmente o seu ministério e pagou uma dívida que era minha e que era sua. Então há motivo para você continuar louvando a Deus em meio ao caos. Nós reconhecemos que de fato a redenção, ela ainda é um processo, porque de fato nós estamos caminhando rumo à nossa terra prometida, a nossa Canaã celestial. E quando Cristo, como foi anunciado nas Escrituras, voltar com poder e muita glória, Ele irá nos buscar para a nossa terra prometida. E pelo fato que nós louvamos ao Deus Filho, de Ele ter nos resgatado, mas de ter derramado o seu precioso sangue. A carta aos Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi necessário o sangue de Cristo ser vertido naquela cruz para me lavar, para nos lavar. O sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te purificou. Então por isso hoje você é santo, separado por Deus, pelo fato de Cristo ter derramado o seu precioso sangue naquela cruz do Calvário para purificar o nosso coração. Graças a Deus por isso, pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz, aquele sacrifício perfeito que foi de uma vez por todas. Então saiba de uma coisa: o que o Senhor requer de você é obediência, não sacrifício. Então louve ao Deus que você serve, louve a Cristo pelo fato de Ele ter vencido aquela cruz, de Ele ter derramado o seu precioso sangue para o lavar, para o regenerar.
Isso é dádiva. Deus imputou a justiça do seu Filho a nós. Isso é graça. Então você será eternamente grato ao Deus Filho, lembrando o que Ele realizou naquela cruz por mim e por você. Nós adoramos também ao Filho, nós adoramos também ao Espírito Santo, pelo fato de saber que o próprio Espírito Santo é o selo, é aquele que vem selar o meu coração e dar aquela garantia de que eu sou filho de Deus, testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu pertenço ao Deus eterno. É a ação do Espírito Santo de Deus nos dando esta garantia. É a marca de Deus em seu coração, na sua vida, de falar que você é filho, que você pertence a Ele. O Espírito Santo vai te certificar, reconhecer, autentificar e confirmar que somos verdadeiros filhos de Deus. Como grande é a importância do selo, né, irmãos? O selo é o que dá valor, o selo é o que valida uma carta a ser enviada. Nós somos uma carta viva, selada pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por isso, irmãos. E de fato também é a nossa garantia, o penhor. Então, descanse na graça. Você não pode fazer nada para alcançar a salvação, foi de graça. E o próprio Espírito Santo vem agora penhorar, vem nos dar esta garantia de que somos penhor, que Ele vem nos garantir que de fato somos pertencentes ao Deus eterno, que somos propriedade exclusiva de Deus. Você pode glorificar porque o Espírito Santo é garantia de que os eleitos são para sempre, que a salvação não perde, que a salvação é pela graça. Que você possa, diante das lutas que ainda possa enfrentar, louvar a Deus, não importando as circunstâncias. Você vai louvar, porque as bênçãos que você recebeu do Senhor é eterna, é espiritual, e essa o mundo não tira de você. Essa já foi garantida lá naquela cruz, naquela montanha da caveira, onde Cristo cumpriu cabalmente o seu ministério. Que Deus nos dê a graça de sermos ainda mais gratos a Ele, reconhecendo que todas essas bênçãos se convergem em Cristo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo nos diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, é a vontade de Deus na sua vida que você possa agradecê-lo em tudo. Em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, porque você vai lembrar da obra realizada na cruz por você e por mim. Vamos orar para que você continue louvando a Deus em toda e em qualquer circunstância. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina a louvá-lo, a adorá-lo e a reconhecer a obra redentora de Cristo naquela cruz do Calvário, aonde Ele triunfou. E de fato, ó Pai, Ele está vivo, reina, e um dia há de voltar para nos buscar pelo resgate total, pela redenção final. E nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos convoca a uma vida de eterna adoração. E nós louvamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você, a sua família, lembrando a todos que
Nós temos deixado aqui a nossa sugestão das devocionais, no nosso card acima, para que você possa continuar acompanhando as porções da palavra de Deus que tem sido refrigério para a minha vida e para a sua vida também. Uma sugestão também que eu quero deixar aqui acima, que de música, para que você possa acompanhar, louvar ao Deus eterno, não importando as circunstâncias. Te louvarei. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.